Legal, legal. Tereza, eu vou te pedir para ser muito direta, assim, por causa do nosso tempo, mas, afinal de contas, né, você é professora universitária, entrou no Mackenzie, acho que muito próximo de mim, né? A gente entrou quase juntos, se não foi juntos, né? Mas não vamos falar aqui quantos anos, para Não, ninguém melhor ficar, não, né? melhor não. Melhor não. Mas me diz uma coisa, Tereza, você vê que a universidade oferece oportunidade para os alunos da pós-graduação empreender? Eu acredito que sim. Todas as escolas de negócio, na verdade, né, elas estão com essa preocupação, né? O Mackenzie, especificamente, ela já vem num trabalho que a gente tem acompanhado ao longo desses últimos anos, de uma forma muito mais enfática, não só na pós-graduação, mas na graduação também, né? E a gente tem visto esse movimento no modelo da educação muito maior em todos os campos, né? Então, sendo bastante breve, esse tem sido uma prioridade dos cursos, né, de graduação e pós, justamente adotando práticas que estimulem esse aluno, esse executivo, né, a ter novas perspectivas, né, de mercado, inovar, porque isso, na verdade, é uma questão de sobrevivência do próprio profissional, né, para o mercado, seja ele executivo ou não, ele tem que ter essa perspectiva. E as escolas, na verdade, cada vez mais estão trazendo práticas, inserindo discussões, né, para justamente estimular esse lado empreendedor, que com certeza muda a vida das pessoas. Algumas pessoas iniciam o curso sem ao menos pensar, né, em desenvolver uma carreira empreendedora, e de repente, ao longo do curso, existe esse estalo e que a pessoa muda exatamente essa percepção de novas oportunidades, que é, na verdade, a essência de um empreendedor, né? E visualizar novas oportunidades. Então, Tereza, vou aproveitar o gancho que você deu, você comentou aí da experiência do que a gente tem vivido aqui no Mackenzie, e eu vou pedir para o André, então, apresentar aquele artigo, porque enquanto o André carrega a apresentação aí, André, você acha que está habilitado para carregar a apresentação? Ainda não Não? consigo, ainda não está habilitado. Tá, então, espera aí, que eu preciso, então, te habilitar aqui. Por que não? Aqui aparece, somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Tá, então, espera aí que eu vou mudar aqui a configuração. Apresentadores. Tá certo. Eu vou ter que mudar aqui, calma aí. Pronto, André, agora acho que você vai conseguir... não, ainda não, tem que salvar. Calma. Agora sim. Apareceu? Apareceu. Então, tá bom. Então, enquanto o André está carregando a apresentação, o que o André vai fazer é apresentar o artigo que é resultado do que nós tivemos aqui uma experiência com o mestrado profissional de desenvolvimento de negócios aqui do CCSA, alguns alunos que estavam cursando e outros que já tinham terminado. Então, André, por favor, fala aí sobre esse artigo e essa experiência. Legal. Então, isso aqui foram os participantes, né, o grupo que conduziu a pesquisa, né? E o problema de pesquisa que a gente acabou definindo foi esse, né? Como a pós-graduação influencia o aluno a escolher o empreendedorismo como opção de carreira, né? Como o Maurício comentou, né, a gente está um projeto maior, né? E a gente decidiu iniciá-lo tentando entender aí como que esses alunos, né, eles são influenciados aí pela pós-graduação nesse processo. Uhum. O objetivo geral foi verificar a influência, né, de um programa de pós-graduação sobre a decisão do aluno em empreender como opção de carreira. Mais para frente vocês vão ver o contexto, né? Algumas dessas pessoas já eram empreendedoras, mas muitos não, né? E tinham a intenção de como o programa de pós-graduação acabou influenciando e ajudando é o principal aí objetivo, foi, né, o principal objetivo do nosso estudo. Alguns outros objetivos específicos, né, que a gente acabou analisando, foram esses três, né, a questão do verificar a visão do empreendedor, né, sobre o progresso da carreira, ou seja, toda essa conexão, e aí
tá um pouco do motivo do nosso bate-papo inicial, o avaliar a contribuição do curso da pós-graduação sobre a decisão do aluno empreender, né? Será que, de fato, o curso ajuda ou não ajuda esse aluno empreender? Ele faz diferença ou não faz? Né? E identificar os fatores e condições ambientais que influenciam a criação dos novos negócios, né? Qual que é esse contexto que esses alunos estavam, né, e alguns estão inseridos, que favorecem ou não essa questão do empreendedorismo. Então, esse é o plano geral aí que a gente utilizou na nossa pesquisa. O referencial teórico, no caso, a gente falou bastante sobre a questão do empreendedorismo e do ser um empreendedor, né? Falando um pouquinho do o que faz uma pessoa a escolher trilhar um caminho como esse. Depois discutimos um pouco a questão da carreira, né? E acho que muito disso foi abordado aqui na nossa conversa inicial, né? A carreira tradicional versus a nova perspectiva de enxergar carreira, né? E, por fim, o nosso artigo falou um pouquinho sobre o ambiente da pós-graduação, né? Como é que esse ambiente contribui para que essas pessoas acabem tendo essa jornada do empreendedorismo facilitada. Os procedimentos metodológicos que a gente utilizou, né? A gente entende que foi um estudo exploratório, até em função de não existirem muitos estudos que discutam esse contexto analisado, né? Foi um estudo de caso, então a gente recortou uma organização específica, né? Uma universidade específica, um curso específico, e estudou aquele caso. Optamos por ser uma análise qualitativa até para fornecer bases interessantes para um futuro estudo quantitativo que a gente pretenda realizar. A gente definiu algumas categorias de análise e, a partir daí, realizou uma análise do conteúdo levantado nas entrevistas que a gente realizou, tá bom? Então, a unidade de estudo foi uma instituição aí de ensino superior aqui do estado de São Paulo, né? Focando aí no curso de mestrado profissional em administração, né? O perfil predominante, né, dos alunos que participaram desse curso, né, que participavam dessas aulas, eram executivos que já tinham experiência no mercado, né? E aí um pouco do que a gente comentou, essa questão da experiência às vezes acaba sendo interessante, né? E que ocupavam posições de liderança, né? Ou que conduziram algum projeto relevante nas empresas. Às vezes, por mais que a pessoa não ocupe essa função de liderança, às vezes a condução de projetos complexos exige essa competência, né, que por mais que você não tenha um time formal debaixo de você, as interações são complexas, tanto com pessoas quanto com a estrutura corporativa, com fornecedores e por aí vai, né? Acho que aqui esse slide, né, e essa figura, ela resume bem a visão geral, a composição do nosso artigo, né? Então, basicamente, a gente analisou os alunos de pós-graduação, né, e analisou-os em 3 dimensões, 3 perspectivas, né, diferentes, né? A questão de como eles viam a carreira deles, né, e como isso influenciou todo o processo decisório deles com relação à opção pelo empreendedorismo, como que o curso de pós-graduação contribuiu com esse processo e qual era o ambiente que eles estavam inseridos que culminou ou não com a busca pelo empreendedorismo, né? Então, a gente entendeu que essas 3 questões, ou essas 3 variáveis, foram aí determinantes, né, para que essas pessoas fossem levadas ao empreendedorismo. Foi muito interessante porque a gente conseguiu, durante as entrevistas, perceber uma convergência de percepções dessas pessoas para essas 3 questões, né? Então, mostra que são 3 temas aí muito relevantes para essa questão do empreendedorismo. Aqui é um slide um pouco mais conceitual, né? Então, com base nessas 3 categorias que a gente definiu, a gente levantou algumas ideias centrais, né, que vieram dessas entrevistas,
né? Então, quando a gente falava de carreira, a gente falava de experiência profissional, temas relacionados a hierarquias, os novos conhecimentos necessários, as oportunidades, os propósitos. Quando a gente falou do curso de pós-graduação, como é que a estrutura desse curso, a dinâmica, o network proporcionado, as ferramentas apresentadas contribuíram. E quando a gente está falando de ambiente, né, em momento, a gente está falando quais eram os atores envolvidos, qual que era o momento econômico vivenciado, era favorável ou não a uma opção pelo empreendedorismo, né? Existe um contexto de incentivo à inovação. Enfim, esses eram alguns dos temas centrais, né, que a gente identificou como questões relevantes para fazer análise, né? E ali, na última coluna, tem um referencial teórico que faz aí a conexão com esses temas. Quando a gente fala, né, e aí explorando um pouquinho mais os achados para cada uma dessas dimensões, né, então a gente percebeu que a experiência dos profissionais, né, eram bastante heterogêneas, né, a gente tinha profissionais de diversas origens profissionais, diversas origens, diversos fluxos de carreiras com diversas histórias, enfim, não dá para definir uma diretriz única, né? Então, era um grupo muito heterogêneo. A sensação de limitação desses profissionais fez com que eles chegassem em um ponto determinado da carreira deles e optassem, né, por seguir um caminho diferente, né? E todo o desenvolvimento profissional que eles obtiveram foi muito importante para que eles tomassem essa decisão e direcionassem essa nova atuação, né? A aquisição, né, de uma continuidade de desenvolvimento profissional é muito interessante. E isso não aí desviando um pouquinho desse caso, mas no geral, a angústia das pessoas, né, com relação à estagnação, né, em determinado momento da carreira, é o que muitas vezes provoca essa reflexão das pessoas com relação ao seu futuro profissional, né? E agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, quando o empreendedorismo surge aí como uma alternativa. Novos conhecimentos são usados para o desenvolvimento do negócio, né? Então, essa questão de poder expandir, né, e adquirir novos conhecimentos, né? Contínua a busca de aquisição, né? Então, né, como eu disse ali no item de cima, então, isso traz uma perspectiva para a pessoa de crescimento profissional, né? De que a sua estrada, que aparentemente tinha uma certa limitação, impedimento em termos de crescimento e de desafio pessoal, acaba se ampliando, né? E essa aquisição de novos conhecimentos acaba sendo importante para que ela redirecione a carreira dela, né? E práticas de gestão mais eficazes em um plano realista de alocação de recursos, né? Eu acho que aqui a questão de você poder entender, né? E aí, quando a gente fala da pós-graduação, ela acaba trazendo insumos para que a gente consiga ter ferramentas mais eficazes, né, de gestão, até porque muito do que a gente aprendeu no contexto corporativo, na empresa ou na organização em que essas pessoas trabalhavam, às vezes não são suficientes para que você consiga aprender, né? E esse plano realista de alocação de recursos, porque muitas vezes a pessoa que tem intenção de empreender, ela acha que tem uma boa ideia, né? Mas não sabe como fazer aquilo, né? E quando você tem esse direcionamento de carreira com essa base, fica muito mais fácil de fazer tudo isso. Quando a gente fala do curso pós-graduação, a gente percebeu que, lógico que a estrutura dele como um todo fornece insumos para que essa pessoa se desenvolva enquanto empreendedor, mas o trabalho final, né, de conclusão de curso foi o grande diferencial, né, para que o desenvolvimento acontecesse, né? Nesse caso, as pessoas tinham a opção de criar um projeto, né, um negócio novo, ou de criar um projeto dentro da própria organização, e sendo que elas optaram por criar um projeto novo, né?
desses projetos criados, né, eram negócios novos, né, e alguns foram spin-offs, né, de negócios já existentes, outros foram redirecionamento de ideias que já tinham, né, e faltava alguma avaliação de viabilidade. Então, a ideia foi não necessariamente revolucionar nada, criar, e até porque isso é um ponto interessante, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o empreender é disrupção, né? Se não tiver uma ideia completamente disruptiva, talvez não vale a pena empreender. E muitos desses cases mostraram para a gente que não. Às vezes, o aprimorar algo que já exista traz aí um espaço de empreendedorismo muito interessante, né? Decisões definitivas de partirem para seus próprios empreendimentos. Então, todo esse o contexto da pós-graduação, conhecimento recebido, né? Esse trabalho final fez com que essas pessoas tomassem essa decisão, até porque algumas pessoas que procuraram esse mestrado já tinham, algumas já eram empreendedoras, outras já tinham essa ideia de empreender, né? Mas formada de uma forma mais consistente, mas outras não, outras tinham dúvidas, será que é isso mesmo que eu quero, né? E a pós-graduação ajudou-os a ter uma decisão mais definitiva com relação a essa questão. E o apoio que eles receberam dos professores, né? Como se fosse um coach, né? Um direcionamento de profissionais com uma expertise que é fundamental para que você resolva empreender de uma forma muito mais sólida, né? Não apenas no feeling, né? Que aquele impulso inicial do empreender é importante, mas a gente percebe que sem esse embasamento, né, trazido pelos professores, muitas vezes pode acabar gerando um contexto mais frágil de atuação, impactando aí no desenrolar aí do empreendimento. Com relação ao ambiente, né, e o momento, a gente percebeu que a localidade onde foram instalados os negócios foi importante, né? Muitos deles foram decididos considerando a estrutura que aquele local fornecia, tanto em termos de profissionais, quanto em termos de clientela, quanto em termos de acesso à infraestrutura. Enfim, foi uma variável importante na decisão do empreendedor para definir o lugar onde ela ia definir a sua base, né, de operação. O ambiente da universidade proporcionou diversas experiências, aquisição de conhecimento, troca de experiências que alavancou. Então, esse ambiente onde essas pessoas estudaram foi relevante, né? O encontro da experiência profissional e de mercado com embasamento teórico, isso foi fundamental, né? Até porque quando você tem uma ideia, né? Às vezes o seu feeling aponta para um lado, né? Mas é esse embasamento teórico que às vezes faz com que algumas fichas caiam e seja possível refinar ideias que a própria pessoa já tenha, mas que existam pontos que estejam obscuros ainda. A pós-graduação oferece uma infraestrutura, né? Até como o Maurício comentou, a questão das incubadoras, enfim, e todo o espaço para reflexão e troca de ideias, e a visão, né, da inovação, né, dentro do contexto universitário, né? Quando a gente olha aqui no nosso país, em outros também, né? Mas aqui é muito forte isso, né? O investimento para geração de inovações é muito alto, e muitas das organizações elas trabalham com trazer, às vezes, ideias de uma matriz e implementá-las na prática, enquanto que muito da questão da inovação propriamente dita nasce no contexto universitário. Quando você está dentro de uma pós-graduação, você está imerso dentro desse contexto, que é muito importante. Uhum. Né? E considerações finais, né? Então, a transição, né, como resultado de um momento em que se está vivendo, né? Então, assim, essa transição faz parte daquele... tem que acontecer na hora certa, no momento certo, até porque não é um passo fácil, e a pessoa tem que estar ciente de que é a hora de dar. Então, a reflexão sobre o momento de carreira e de que ela está confortável em dar esse passo é o importante, né?
as competências adquiridas, né, e o desenvolvimento são fundamentais para que a vivência do empreendedorismo aconteça de uma forma muito mais sólida, né, e confortável para o empreendedor, né? O ambiente da pós-graduação, ele é muito favorável a essa troca de experiências, né? E essa troca acaba engrandecendo, né? Muitas vezes uma ideia, né, ou um suporte, ou uma dica de um colega seu ou de um professor acaba fazendo a diferença no empreendimento, né? Por mais que cada aluno tenha a sua história, né, eles romperam com modelos tradicionais de carreira em função de semelhantes angústias. Então, o que a gente percebe é que são várias histórias, mas que a espinha dorsal acaba sendo a mesma, né? Chega uma hora que essas pessoas com esses perfis, essas características, chegam no momento de carreira que falam assim, não, eu preciso mudar, preciso fazer algo diferente, né? E propõe-se um ensino diferenciado para o desenvolvimento de competências empreendedoras, né? Aquelas que procuram pós-graduação. Então, é um contexto muito específico, com pessoas com propósito muito específico, né? Com um objetivo muito específico. E é muito importante que se molde esse contexto para a necessidade dessas pessoas, né? Para que haja sinergia nessa relação e que acabe sendo gerado aí um ganho para as duas perspectivas, né? Tanto a instituição de ensino podendo alavancar empreendedores, né? E satisfazê-los, empreendedores que vão depois alimentar todo um ganho do contexto econômico existente no país, né? E isso vai gerar reflexos sistêmicos, né? Que são complexos de serem mensurados e que são importantes, né? Então, acho que esse alinhamento é fundamental. Bom, pessoal, vou voltar aqui para vocês. Basicamente foi isso que a gente acabou pesquisando, né? Claro, se a Tereza e o Maurício quiserem complementar alguma coisa, peço aqui, por favor. Tá, deixa eu fazer o seguinte, o pessoal está aqui, André, antes de eu continuar a parte, eu vou só uma parte operacional, o pessoal está colocando no chat que o link que eu coloquei para pesquisa de satisfação não está funcionando. O meu problema aqui é que eu estou sem conectar com qualquer site, a única coisa que eu consegui conectar foi o Teams. Então, eu digitei, talvez eu tenha feito algum erro. André, eu mandei esse link para você por e-mail. Você consegue colocar no chat aí para o pessoal, André? Foi no e-mail que você mandou hoje para mim? Agora, não, mandei faz pouquinho tempo. Qualquer coisa manda para mim também, estou no Note. Acabei de receber. Tá, você coloca, por favor. Tá, pessoal, então o André está colocando no chat aí o link da pesquisa de satisfação, porque algum probleminha aconteceu aqui com o meu, e aí vocês acessam. Então, eu queria falar, antes de eu pegar minha parte, eu queria, então, pedir para todos aqueles que estão presentes marcar o registro no chat, então, com o seu nome e tia, para que depois a gente passe para a área responsável, para vocês poderem computar as horas complementares que participaram desse evento. E a outra coisa que é muito interessante, para nós é legal para caramba, se vocês responderem essa pesquisa no link que o André colocou aqui no chat, tá? Deixa eu ver, você já colocou, né, André? Isso, ó. Faz favor, então, pessoal, responda essa pesquisa. E eu vou abrir já o microfone aqui para vocês, mas eu vou pedir para que vocês que queiram falar, aperte lá no levantar a mãozinha, né? Porque aí eu vejo e eu vou passando, então, para vocês. Eu só vou permitir aqui que ainda não está, calma aí. Né? Pronto. Mas eu queria falar que esse artigo que o André apresentou, então, ele foi o primeiro e acabou gerando perspectivas para a gente fazer outras publicações. E hoje nós temos já mais 3 artigos, né? 2 já publicados, um, inclusive, num congresso internacional que se chama o Triple Helix Conference. Por quê? Porque também eu fui, como parte do projeto, eu fui a Portugal, Espanha e Itália, em 4 cidades, na verdade foram mais, né? Em Portugal foi Porto e Vila Real,
A Tereza também foi Coimbra, né, Tereza? Braga? É Braga. Em Braga, Isso. Braga, isso. Eu também fui em Bolonha, Florença e Madrid. Né? E aí, então, gerou mais dados. A gente agora precisa coletar dados das universidades brasileiras para que a gente faça um comparativo com aquelas europeias. E, por conta da pandemia, a gente ia fechar esse projeto em fevereiro agora, mas por conta da pandemia, eu pedi uma prorrogação para o CNPq, até avisei meus colegas aí ontem, né, que saiu a resposta, o CNPq autorizou a gente prorrogar por mais um ano o projeto, e a minha ideia agora é, em janeiro, ir para os Estados Unidos e fazer mais uma coleta de dados lá, para a gente ter um arcabouço bastante interessante. Mas a gente está vendo claramente, né, a importância dessa interação da universidade com o ambiente em que ela está, né, e os alunos de pós-graduação, eles acabam, então, dando essa perspectiva de um potencial bastante grande para empreender, né? Essa é a ideia. Eu tenho aqui, deixa eu ver, eu não consigo ver quem é que levantou a mão primeiro, mas... por que não está aparecendo aqui? Calma aí. Alguma coisa saiu errada aqui, que eu não estou conseguindo. Faz o seguinte, gente. É que não sei se eu consigo habilitar. Você consegue enxergar? A Tereza está com a mão levantada. Não, é o Renan. Não, eu apaguei a mão. Você está com a mão levantada também, Tereza. Abaixa a mão. Isso. Renan, então fala aí, Renan, faz favor. Vê se o microfone está funcionando. Alô, estão me ouvindo? Opa, sim. Primeiro, eu acho bom, eu gostaria de elogiar muito, acho que esse tema é extremamente importante para a vida, para nossas vidas e para nossa sociedade também. Minha pergunta é a respeito da área de economia, especificamente, que é a área que eu curso. Como que vocês veem o empreendedorismo e o estudo dele, assim como a influência da pós-graduação na área de economia especificamente? A gente tem, Renan, por exemplo, nessa amostra que a gente fez, a gente tinha alunos que vinham do curso de economia, que fizeram a sua graduação em economia. A gente não separou por curso da pós-graduação numa amostra grande o suficiente para a gente poder ter essa análise. Especialmente porque a gente fez recorte, e o recorte eram os mestrados ou doutorado, enfim, pós-graduação, que tivesse uma perspectiva de empreendedorismo. Mas o que eu posso te garantir, Renan, é assim, que não tem um curso específico em que ele é o gerador de novos empreendedores na pós-graduação. O que a gente percebe, sim, é que são ferramentas específicas que podem ser colocadas em cursos de pós-graduação que são focadas no empreendedorismo. E, aliás, né, acho que a gente, no final, aproveitando, né, o grupo, quando fechar esse projeto, o que a gente vai sugerir é justamente que o curso, independente de ser economia, áreas mais técnicas, até a área da saúde, do direito, né, mas que se ele se integrar nesse ambiente da universidade com ferramentas, disciplinas específicas, atividades extracurriculares, enfim, de empreendedorismo, a gente vai ter novos empreendedores saindo da pós-graduação, sim. Essa é a ideia, tá? Então, a sua pergunta, no curso de economia, de repente, sairia? Sim, tá? Não que a gente tenha um curso de economia focado no empreendedorismo, não, mas a gente consegue integrar essas pessoas de tal forma que elas possam empreender também, tá? Respondi sua pergunta? Renan, deixa eu só complementar uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente percebeu, claro, que assim, a inovação acaba sendo o coração do empreendedorismo e isso independe da área que a pessoa vem. Mas uma coisa que apareceu forte na pesquisa é que uma das disciplinas do curso que o pessoal mais gostou foi a de análise de mercado, né? Dessa parte que tem um vínculo muito forte com economia e que talvez por você já ter essa skill desenvolvida na faculdade,
vai ser um facilitador com relação a outras pessoas que não sabem ainda fazer uma análise de viabilidade de um projeto. Então, no caso, né, não necessariamente para empreendedorismo, mas você acaba já desenvolvendo na faculdade uma skill que é muito importante para um empreendedor. Eu ia comentar exatamente isso, André, porque assim, a formação básica, né, e a pós-graduação, ela vai trazer para você um olhar de negócios, as ferramentas necessárias, como o próprio estudo trouxe, né? Mas e aí a sua formação, ela complementa, né? Dentro desse olhar inovador. E os economistas hoje também estão, né, desenvolvendo novos modelos, olhar sobre novas perspectivas, né? Então, um olhar complementa o outro. Então, independe a formação original, né? A formação acadêmica inicial. Aí eu vou completar ainda mais, viu, Tereza? Porque pegando o que o André, inclusive, falou, e você, o skill, né, próprio de uma pessoa de economia, vocês viram que um dos primeiros pontos que apareceu é que o momento e a situação, o momento econômico, acabou influenciando o pessoal a empreender. E veja, quem estuda economia, quem está, inclusive, num estudo mais aprofundado de uma pós-graduação em economia, ele tem muito mais condições de avaliar esse ambiente, esse cenário econômico que vai estar naquele momento, tá? Para poder influenciar e contribuir para a viabilidade do negócio dele. Então, eu acho que, inclusive, né, é uma dimensão importante para a pessoa empreender. Tá? Muito bom isso aí. Eu gostaria de alguém mais que queira perguntar. Eu adoro esse bate-papo aqui com os alunos, né? Porque assim, vocês perguntando ou no chat, é que eu estou perdido aqui no chat. Mas vamos lá. Deixa eu ver, o pessoal está colocando aqui. Alguns conseguiram acessar, outros não. Tá funcionando o link da pesquisa agora ou não, gente? Alguns disseram que não. Eu não consigo, infelizmente, aqui o meu computador não está acessando. Agora eu consegui, professor, é só copiar e colar. Ai, tá bom, obrigado. Obrigada. Mandei aí Obrigado. no grupo. Tá, ótimo, obrigado. Quem mais gostaria? Quem pensa, alguém quer falar, se pensa em empreender, se vai fazer pós-graduação? Eu queria ouvir um pouquinho um testemunho aí de algum aluno, né? Ou que já é empreendedor também, né? Seria interessante, tá? Olha lá, o Guilherme está pedindo, por favor, coloca o link novamente, né? Isso, obrigado, Ana. Colocou aqui o link para o pessoal entrar. O André também colocou de novo. Tá? Bom, o nosso horário, ele está completo. Chegamos ao 12h20. Tá? É claro que a gente pode ainda passar uns 5 minutinhos aí, se for o caso. Mas, então, assim, se ninguém se manifestar, eu vou encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Tereza, André, são os dois, né, no caso, são profissionais da área de recursos humanos. Eu não gosto de falar área de recursos humanos, acho que eles até concordam comigo, área de pessoas, né? Não que eu não lide com pessoas também, né, de forma alguma, mas eu sou muito mais operacional, porque eu sou engenheiro, mas eles são mais da área de pessoas. E acho que, assim, eu queria que vocês entendessem que esse tipo de combinação de competências, ele é super interessante, né? Eu já tenho uma vivência na inovação, na operação, há muitos anos, né? Que eles não têm a mesma, mas essa junção de pessoas que lidam com carreira, com desenvolvimento de competências como eles, comigo, né? E mais o professor Nelson também, que é especificamente da área de inovação, e um professor do empreendedorismo aqui do Mackenzie, permite a gente ter insights novos. Então, o estudo que a gente já fez e que a gente está fazendo, ele demonstra claramente essa necessidade de misturar, né? Não sei se a palavra, mas eu acho que é isso aí, né? Misturar. A palavra não é muito científica, nem muito técnica, né? Mas é misturar competências e experiências, tá? Então,
o que eu sugiro a vocês, sempre participem desses eventos, ouvindo coisas novas, as opções, porque isso vai dando insights muito bacanas, né, para a gente continuar. E é o que a gente está fazendo, né? Eu e o André, a gente trabalhou mais próximo do último artigo que a gente mandou lá para o Enampad, que falou justamente do modelo da hélice tripla, que junta universidade, governo e empresas, e a gente viu muitos insights, né, André, para futuros, inclusive para direcionar o próprio projeto. Então, isso é bacana, é muito importante essa troca, né? O empreendedor, está muito claro, ele precisa dessa troca, desse network. Não existe empreendedor solitário, isso é certo, né? Então, eu queria pedir para Tereza e André dar umas últimas palavrinhas aí para a gente se despedir do pessoal. Por favor, Tereza. Já agradecendo a participação, obviamente. Não, eu também agradeço a participação, muito bom. A gente estava com 87 pessoas aqui no grupo, né, discutindo esse tema. Está discutindo a nossa proposta de projeto de pesquisa. Eu acho que a Semana de Ciência e Tecnologia, ela traz para os alunos o aspecto prático das pesquisas que nós, enquanto universidade, fazemos, né, como uma ciência social aplicada, né? Então, eu acho que é muito importante. E verificar, né, e até resgatando essa questão da carreira, a gente tem que entender que nós somos responsáveis pela nossa carreira. E às vezes a pós-graduação é o ambiente propício para essa reflexão, em que às vezes individualmente a gente não tem isso, né? E com os colegas, com o suporte, a gente tem mais coragem, tem mais perspectivas de construir um futuro diferente daquele que de repente a gente já programou. Então é muito importante a gente voltar a discutir sempre como o profissional tem que se rever a cada período, a cada etapa da vida, né, para se renovar também, né, para buscar coisas novas, com certeza. E eu acho que esses fóruns, tanto para os alunos como para nós, professores, é um momento único aí, muito bom para a gente estar refletindo sobre tudo isso, certo? E agradeço a presença de todos. André. Bom, eu agradeço também a presença de todos, né, pelo espaço, né, para a gente poder apresentar um pouquinho da nossa pesquisa. E eu acho que, assim, a Tereza já disse muito do que eu poderia dizer, e acho que, assim, acho que o principal, né, é que nós construímos a nossa carreira, cada vez mais ela está na nossa mão, e não na mão do lugar onde a gente está, e isso é cada vez mais evidente, né? As decisões, o que eu converso o que eu conheço de gente nos processos que estão, sei lá, 5, 10 anos num lugar e, de repente, não numa mesma empresa, mas fazendo a mesma função e, de repente, falam, não é isso mais que eu quero migrar, quero lidar com outras responsabilidades. Isso é cada vez mais comum, que faz com que eu vou decidir o que eu quero para mim, se é empreender, não é empreender, né? E outra, eu acho que hoje o acesso ao conhecimento ele é muito fácil, muito grande. Então, a partir do momento que eu quero ser um empreendedor e estou inseguro se esse negócio vai dar certo, eu acho que existem ambientes e lugares, né, como a pós-graduação, a universidade, onde você pode encontrar pessoas com os mesmos dilemas que vocês, né, e que talvez a troca desses dilemas, não, além do conhecimento que vocês vão adquirir, é reconfortante para dar forças e investir em algo que às vezes a gente tem até receio, né, de que vai dar certo. Então, eu acho que é isso. Não deixa morrer e investe no sonho que vale a pena. É isso aí. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui, vou dar mais alguns instantes para o pessoal que está registrando presença no chat. Então, o pessoal que está com dúvida, eu vou salvar o chat, tá? Depois vou passar todos esses registros que vocês colocaram aqui de presença para que seja computado depois as horas complementares para vocês, tá bom? Fiquem aí atentos às nossas publicações, que nós esperamos fazer bastante, né, André e Tereza? E quem sabe a gente não volta num próximo evento aí, ou ano que vem, né? Acho que sim, para a gente apresentar coisas novas, ou até o relatório final. Obrigado, André, obrigado, Tereza. Obrigada, gente. É muito gostoso a gente poder divulgar o trabalho que a gente faz, né? Especialmente algo prático que a gente desenvolve na universidade.
É isso aí, gente. Um abraço, tá? A gente se vê por aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau. Legal. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, André. Tchau, Maurício, a todos. Tchau, tchau.